Que a boa e doce paz do nosso único Senhor e suficiente Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, seja sobre o seu lar. Que a paz que excede todo o entendimento seja abundante em seu coração. Nesses dias de pandemia, nesses dias de desesperança, nesses dias de desgraça, é uma palavra tão forte e tão mal compreendida, porque desgraça é realmente algo muito ruim de se ouvir e pior de falar, porque nada mais é do que a ausência da graça. Mas infelizmente, uma grande parte da humanidade vive em desgraça, vive com a ausência da graça. E nós estamos nesta hora, falando disso, iniciando este culto para o louvor da glória de Deus, trazendo um assunto tão feio e desagradável, talvez para você, mas é para que a boa e doce paz, a esperança que excede todo o entendimento, encontre em seu coração morada. Ela gere na sua vida transformação, porque nós vamos anunciar a graça, para que não haja mais ausência de graça na sua vida, na sua casa e no seu lar. Quero dizer a você que não é algo mágico, que não é uma promessa sem lutas, sem grandes desafios. Não, não é isso. Porque o Senhor que oferta a graça garante que teremos aflição e muitas aflições. Mas essa graça nos conduz aos braços de Jesus. E quem está nos seus braços está nos braços do Pai e tem vida eterna e habitação no seu reino para todo sempre. Porque aqui nós vamos findar, mas na glória não vamos. E Ele quer nos conduzir desde já com graça, porque Ele é cheio de graça, para que vivamos eternamente no Teu reino. Essa é a minha palavra. É isso que eu quero que haja em seu coração. Porque a partir de agora, nós queremos falar de graça. Não mais da ausência dela, só da presença dela. E que seja na sua vida, no seu lar, de forma abundante, para que esse tempo de desafios, esses tempos de dores, esses tempos para muitos de desesperança, ele seja dissipado na sua vida. Que você viva em meio à tribulação, cheio de graça. Por isso eu quero ler um texto antes de orarmos. O nosso texto está no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1 do Evangelho de João. Ele tem poder, ele pode em todo tempo nos ofertar graça. E Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João não está dizendo que ele deixou de ser Deus. João apenas está comunicando aos seus leitores, aos seus ouvintes, que o Verbo que estava com Deus no princípio era uma pessoa divina, era Deus. E João segue na sua explanação, e no verso 14 ele diz que o Verbo se fez carne, a palavra que é uma pessoa e que é divino, se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É sobre ele que eu quero falar para vocês neste momento. E quero convidar a todos, com seus corações quebrantados, com reverência em seus lares, com atenção e submissão ao Espírito de Deus. Eu quero convidar você a adorar e a cultuar esse Verbo que se fez carne.
porque Ele é a expressão exata do Pai, diz Hebreus capítulo 1. E eu quero te convidar a orar nesta hora. Vamos orar juntos, vamos agradecer a Deus pelo privilégio e vamos interceder pelo estado de Pernambuco, que tem enfrentado grandes desafios nesta hora, inclusive cerceado o direito de cultuar, o direito de adorar por meio da condução dos seus líderes espirituais nos templos, onde eles estão proibidos de irem para gravar e continuar conduzindo o rebanho pelas redes sociais, via a tecnologia, o que nós aqui ainda temos, e em nome de Jesus havemos de continuar tendo esse privilégio de conduzir você nos caminhos do Senhor, alimentando com a palavra e com a comunhão. Oremos então. Soberano e eterno Pai, graças te damos. Graças te damos pelo teu infinito amor, misericórdia e bondade. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Santo é o nome do Senhor. Pai, nós nos rendemos e nos curvamos aos teus pés, porque tu és Senhor e Rei, soberano sobre tudo e todos, e nós, não por imposição, mas por humildade e reconhecimento, por graça advinda das tuas mãos, por gratidão dos teus feitos, nos curvamos humildemente e te adoramos como servos, te adoramos como ovelha, te adoramos como escravos teus e te louvamos, Senhor, porque o Senhor não nos trata como escravo, mas como filhos, e o Senhor cuida de nós, e o Senhor supre as nossas necessidades, não a que achamos que temos, mas as que o Senhor sabe que precisamos. O Senhor tem nos concedido livramentos. O Senhor Deus tem agido para conosco com misericórdia e graça, dia após dia. Por isso nós pedimos que a tua vontade, que é feita no céu, seja feita entre nós, no dia a dia do nosso viver. Por favor, Senhor, ajuda-nos a, submissos ao Espírito, caminhar um dia de cada vez, seguindo os passos de Jesus. Caminhar um dia de cada vez, fazendo o bem. Caminhar um dia de cada vez, amando a Ti e ao nosso próximo como a nós mesmos. Por favor, Senhor, que o Teu Espírito encontre em nós um coração quebrantado e humilde, para que o Senhor nos transforme de glória em glória, onde o nome do Senhor seja exaltado e glorificado por meio do nosso estilo de vida. É assim que eu oro, pedindo que os lares que agora nos ouvem, as casas que agora ligam seus aparelhos com a intenção de nos ouvir, receba a bênção do Senhor. Que sejam agraciados pela tua misericórdia, e sobre aqueles que ainda não chegou a tua salvação, que seja essa noite de salvação, que seja essa a noite de edificação, que seja essa noite em que o Senhor encontre a ovelha perdida e haja no céu celebração. É assim que eu oro, grato a Ti, no nome de Jesus. Que o Senhor Deus encontre em todos vocês que nesta hora nos ouvem um coração receptivo à Tua palavra e à Tua graça, porque o Senhor está perto. O Senhor está bem perto. As portas do céu ainda estão abertas. Cristo Jesus na cruz assim o fez. Só Ele é Deus. E no princípio o Verbo se fez carne, porque Ele é uma pessoa
pessoa, não uma palavra, tão somente, e é divino, é Deus. É dessa forma que nós queremos viver e é dessa forma que eu quero estar com você em sua casa. Eu gostaria muito que você tomasse consciência desse Deus e esse hino de adoração, de exaltação, esse hino de louvor diz com tanta clareza que Ele é grande, é o Senhor. E Ele é digno de louvor. Ele é digno de adoração. Por isso, diante dEle, nos prostramos e adoramos e engrandecemos o nome santo do nosso Deus. Eu quero convidar todos vocês, conscientes dessa verdade bíblica, teológica, agora a orar comigo. Eu quero fazer uma oração intercessora pela sua vida, pela nossa nação, pelos nossos governantes. Eu quero pedir a Deus que use de misericórdia, porque é isso que precisamos clamar a Deus, é noite, dia e dia e noite. Não precisamos pedir ao Rei da Glória, ao justo juiz, é justiça. Senhor, faz justiça contra o meu inimigo. Não, Ele é justo juiz e a sua justiça não falha e quem planta colhe. Mas nós precisamos pedir misericórdia. Senhor, usa de misericórdia. Usa de misericórdia sobre a minha vida. Transforma o meu coração. É o nosso pedido diariamente. Por isso eu quero dedicar um tempo em oração com você. E peço que você fique muito à vontade. Se sente-se bem e pode se ajoelhar, ajoelhe para orarmos. E se você prefere ficar sentado, fique muito à vontade. Mas se quiser também colocar-se de pé, faça aquilo que o seu coração te conduzir a fazer. Mas vamos orar nessa hora e eu quero já me interceder depois do primeiro minuto, onde eu convido você a fazer confissão. Confesse. Eu e você, nós somos limitados, falhos e pecadores e temos erros. A ira, muitas vezes, se apossa de nós. Vamos pedir a Deus misericórdia para que ela não nos conduza ao pecado. E tantas outras coisas, a cobiça dos olhos, a concupiscência dos olhos, os desejos desse mundo que são sedutor, têm tentado contra nós. Vamos então pedir a Deus, nessa hora, socorro, perdão, vamos confessar pecados. E em seguida eu vou estar orando, dedicando um tempo a isso. Vamos orar. Glorioso Deus, majestoso Rei, Supremo Senhor, excelso Criador. Honra, glória, louvor e adoração a Ti tributamos, porque só o Senhor é digno, porque só o Senhor é Deus. Não há semelhante a Ti, nem em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu, soberano, criou todas as coisas. E o Senhor governa todas as coisas. Absolutamente nada foge do controle das tuas mãos. Nada foge do alcance dos teus olhos, porque tu és onisciente, onipresente e onipotente. É por isso, Senhor, que erguemos a voz a Ti e humilde aos pés da cruz, no nome de Jesus, nós pedimos, perdoa-nos, Senhor. Perdoa mazelas, perdoa fraqueza, perdoa as
limitações e os pecados que nós insistimos em cometer. Perdoa, Senhor Deus, pecados que nunca tivemos coragem de confessar publicamente. Ajuda-nos a vencê-los. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sarar feridas de corações que foram magoados pela espada da nossa língua. Quando ofendemos, por favor, Senhor, ajuda-nos a ter paz com todos, para ter paz contigo, por favor. Traz à nossa memória situações em que precisamos resolver. Traz à nossa memória os nossos erros para consertarmos. Mostra-nos, Senhor, aquilo que não te agrada e que fazemos, praticamos, para que possamos abandonar, ainda que seja aos nossos olhos e à nossa carne prazeroso, mas que o Espírito do Senhor nos auxilie de forma tal que prefiramos agradar a Ti do que a nós. Muito obrigado pela Tua misericórdia e bondade. Muito obrigado pela misericórdia que se renova a cada manhã. Quantos anos temos? São anos de cuidado e são anos da misericórdia do Senhor. São anos de oportunidade que o Senhor tem nos dado de conversão, arrependimento, para não segundo os nossos conceitos, mas segundo a Tua palavra, fazermos parte da Tua família, meu Filho. Não porque achamos que somos Teus filhos, não porque discordamos dos crentes, mas porque nós agora estamos conhecendo a Tua palavra, estamos compreendendo o que ela diz acerca disso. E por que Jesus morreu na cruz? Não para ser um enfeite de um ambiente religioso ou de uma sala, numa escultura feita de um material especial ou de um simples gesso ou cimento ou madeira. Até porque o Rei da Glória ressuscitou. Ele não ficou pregado numa cruz. Ele está assentado à direita do Todo-Poderoso Deus, o seu Pai, e governa com poder e majestade. E intercede por nós, pecadores. E é por isso que no nome de Jesus é que oramos a Ti, Senhor. Por isso é que no nome de Jesus, que nos santifica e purifica por meio do Seu sangue, é que nós nos achegamos ao Senhor, para suplicar que o Senhor, por meio da Tua palavra, salve vidas. Que o Senhor, por meio das nossas vidas, abençoe vidas, lares, famílias. Que o Senhor, Deus, vá de encontro aos nossos governantes, do nosso presidente ao prefeito do menor município. Deus, são gestores, são lideranças instituídos por Ti para abençoar o povo que vem sofrendo, o povo que está em amargura. Ó Deus, que eles tenham a bênção da condução do Senhor, para que não extraviem os recursos que seriam para o cuidado daqueles que pagam seus impostos. Que eles compreendam que não têm súditos, mas são representantes, nossos representantes, e que possam bem cuidar do povo. Que não faça descaso nem abandone, mas que seja ativo, proativo e zeloso pelo povo que a eles foi confiado. O povo que eles disseram nas suas campanhas que amam. Tenha misericórdia não só dos gestores, mas das suas equipes, mas também das suas famílias. Por favor, Senhor. Nós clamamos assim porque queremos viver em paz. Nós queremos ter paz. Mas também pedimos, Pai, pelas autoridades constituídas, todas as nossas autoridades,
não só governamentais, mas também os tribunais, enfim, toda a autoridade. Suplicamos a Ti pelos agentes da segurança da nossa nação, desde o guarda municipal aos agentes das Forças Armadas. Guarda-os, abençoa-os. Aqueles que estão na linha de frente, por favor, Senhor, preserva as suas vidas. São pais e mães de família, têm seus filhos e sonhos e os ama. Tira a tensão, tira a opressão, que os seus líderes militares não os oprimam, não os humilhem, mas os lidere. Por favor, Senhor, de forma muito particular, eu suplico pelos seus, aqueles que são selados, aqueles que são eleitos, que te adoram e te louvam nesses ambientes, que eles brilhem como um grande farol, iluminando e apresentando Cristo Jesus. Também te pedimos pelos agentes de saúde. Em frente, em meio a essa pandemia, eles estão na linha de frente, no maior de todos os riscos. Eles estão, Senhor, na frente da batalha, nas trincheiras principais. Ah, Pai, estende a tua mão e usa de misericórdia para com eles, porque também são mães e pais na sua maioria. Têm seus lares, têm seus sonhos. Sonhamos em que o homem sonhe os teus sonhos, mas em meio a todos esses também tem esses seus filhos que sonham os teus sonhos. Ajuda-os, ajuda todos esses agentes de saúde que estão-se nas barreiras, nos hospitais, nos postos, que vão aos lares. Usa de misericórdia. Tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia do mundo. O Senhor está em alto e bom som, gritando: Eu sou Deus e o verdadeiro governante de todas as coisas. Eu tenho o poder. Vocês são todos limitados. Daquele que se acha o mais poderoso, são limitados. Eu sou Deus. Que possamos ouvir esse grito glorioso do Senhor, convidando ao arrependimento e ao reconhecimento, para que o Senhor saia da terra, para que o Senhor nos cure e nos livre desse mal. Por favor, Senhor, que em meio a essa pandemia, o Senhor esteja sensibilizando corações, esteja despertando mentes para entender, compreender e reconhecer, para que as suas sensibilidades espirituais, a sua sensibilidade divina, porque somos feitos em imagem e semelhança do Senhor, ela possa ser despertada e curvada humildemente diante do Senhor, possamos nos arrepender do passado, do que fizemos, que trouxe consequências hoje. Porque o que nós vivemos e somos hoje é consequência das nossas escolhas e atos passados. Que possamos fazer boas escolhas, a melhor de todas, servir a Ti, para que possamos amanhã viver uma vida gloriosa contigo. Porque todos nós estamos caminhando para a finitude terrena, mas há uma vida eterna, é promessa do Senhor. Nós te somos gratos, Deus. Por favor, abençoa a congregação de Tapuias, a congregação de Tiúca. Guarda os nossos irmãos. Abençoa a igreja de Caíba. Abençoa, desperta, ajuda os teus servos a fazer do principal o principal e a buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. Porque tudo que nós precisamos, o Senhor jamais deixará faltar, porque é fiel. Tu és fiel. Por favor, Senhor, abençoa esses nossos amados. Mas também eu peço pela igreja que está militando, a igreja que está trabalhando arduamente na nossa nação.
E essa igreja não tem placa. Elas estão em todas as congregações, onde tem uma placa com uma descrição. Ali dentro tem um santo do Senhor. Por isso eu peço por eles, que é o corpo e que é nosso irmão. Abençoa-os, onde estiverem, em que ilha estiver, em que estado estiver. Abençoa e une-nos em amor. Suplico a Ti pelo nosso planeta. Por favor, tenha misericórdia das Tuas criaturas que ora enfrentam esse mal, mas que seja para o bem, que seja para despertar, que seja para ser salvo. Essa é a minha oração, pedindo graça, misericórdia e direção pelo nome de Jesus. Amém? Que a bondade do Senhor seja sobre a sua vida, que a luz de Cristo abundantemente brilhe sobre você. Eu quero, nesta hora, falar sobre dedicação de bens e vidas. Nós temos dedicação de bens e vidas, que gostamos de tratar como dedicação de vidas e bens. Porque os seus bens, sem a sua vida diante de Deus, não tem muito significado e nem relevância. Ele é dono de todas as coisas. Nós já dissemos isso. A Bíblia diz isso de forma abundante. A Bíblia, na verdade, diz isso todo o tempo, desde Gênesis a Apocalipse. A Bíblia diz que no princípio nada existia. E Deus formou todas as coisas, Ele criou todas as coisas. E o Salmo 24, verso 1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Tudo é de Deus. Então, não é o recurso financeiro aquilo que Deus deseja de você. O que Deus deseja de você é um coração de adorador. O adorador reconhece que tudo que tem vem do Senhor e obedece à palavra do Senhor e devolve a Deus o que é de Deus e oferta com generosidade para a casa e causa do Senhor. Mas se todos nós fecharmos as mãos e formos infiéis, a gente consegue frear a obra de Deus? Não, porque ela não é feita com dinheiro. A obra de Deus é divina, é celestial, é sobrenatural e é obra do Espírito Santo de Deus. E Ele não vai deixar de agir. Ele não vai deixar de operar e de fazer grandes coisas e cumprir todos os seus propósitos. Não. Mas quando nós participamos, nós com fidelidade assim fazemos, nós somos privilegiados em reconhecer que somos mordomos, administradores e não donos de nada, porque tudo a Ele pertence, inclusive a nossa vida. Aí nós devolvemos a Ele com grande alegria, sabendo que estamos participando de forma ativa desta obra divina, bendita, que Ele nos convida. Então, eu quero orar por isso, quero convidar você a orar nesta hora por esse propósito. E em seguida, eu quero convidar aqui o nosso irmão Bruno. Ele vai estar fazendo essa oração de gratidão. Nosso amado irmão Bruno vai estar agradecendo por dízimos, por ofertas, mas especialmente pela sua vida consagrada no altar. Ele vai estar pedindo pelos administradores para que Deus, por meio desses recursos, ajude a igreja a adquirir e fazer aquilo que é necessário para o louvor da glória de Deus. Em seguida, nós vamos estar com o nosso irmão Robson, que está conosco, empenhado, chegou a tempo e vai louvar, vai cantar um hino de gratidão a Deus. Logo que a gente tem um momento de ofertório, a gente então tem um hino que ele canta conosco e nós vamos então ter esse momento, nós vamos ser agraciados por essas bênçãos. Então vamos, nessa hora, nosso irmão Bruno vai estar orando a Deus
nós temos trabalhado para manter o distanciamento. Então aqui nós temos 3, 4 pessoas, onde estamos de forma organizada mantendo os distanciamentos para nossa proteção, cuidando um do outro. Estamos fazendo isso todo o tempo. E nessa hora então, nosso irmão Bruno eu vou me retirar, nosso irmão Bruno virá aqui então, vai estar orando e em seguida o irmão Robson vai estar cantando um hino e depois nós retomamos para a nossa palavra que vai preceder de um louvor também de exaltação e adoração. Por favor, irmão Bruno, nos conduza a Deus em oração nessa hora. Amém. Glória a Deus. Vamos orar nesse momento ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós louvamos ao Teu nome e te agradecemos, ó Deus, porque nós cremos que o Senhor está no controle de tudo e de todas as coisas. Nós te agradecemos, ó Senhor Deus, porque a chuva cai sobre a terra, o sol ele nasce, se põe, e tudo, ó Senhor Deus, que nós temos vem do Senhor. E que no nome do Senhor Jesus a tua igreja possa reconhecer que tudo que vem à mão delas, os 10% pertence a ti. Amém. Que o Senhor possa, Senhor Deus, falar fortemente em cada coração e ter essa alegria de devolver e de cultuar ao teu nome. Não com tristeza, mas com alegria e poder, Senhor Deus, estar reconhecendo o Senhor como o Deus de tudo e de todos. Para no nome do Senhor Jesus, visita cada celeiro, esteja derramando os bens, entra com providência com a tua igreja em tudo. É que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar esse hino, como disse, com o nosso amado irmão Robson. Quero que você coloque mais perto aqui, Bruno, mais possível. Fico do lado aqui. E o nosso amado irmão Robson vai estar, então, nessa hora, nos conduzindo nesse hino de gratidão, de louvor, de adoração. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios e louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração, meu limiar. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos sempre contemplar todos que têm se empenhado e têm estado conosco nesses dias e que têm sido instrumentos nas mãos de Deus para que as coisas funcionem, para que esse culto chegue até você da melhor maneira possível, com o pouco recurso que temos. Nós vamos à palavra de Deus, mas antes nós vamos orar e em seguida nós vamos louvar. E para orar eu quero convidar o nosso irmão Davidson, que tem nos ajudado. Ele vem aqui à frente, ele vai
agradecer a Deus e vai pedir pela mensagem que nós vamos então trazer nesta hora. Em seguida nós vamos ter um louvor com o nosso irmão Robson. Então vamos à palavra do Senhor. Irmão Davis, por favor, nos leve a Deus em oração. Amém. Senhor Deus e nosso Pai, a Ti, ó Deus, te agradecemos por tudo e todas as coisas. Ao Senhor Deus damos honras e glórias, ó Pai, porque o Senhor nos fez, o Senhor nos criou e o Senhor Deus cuidou de nós a todo momento, a todo instante. Ó Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor, Pai, abençoe a vida do nosso pastor, abençoe ele, ó Deus, fortemente em nome de Jesus, que ele, Pai, venha estar trazendo esta mensagem para nós, uma mensagem que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja designando para ele, em nome de Jesus, que tudo e todas as coisas que venham ser ditas aqui, ó Deus, seja da Tua parte, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos agora com o nosso irmão Robson louvar ao Senhor e imediatamente em seguida nós vamos ao capítulo 13 do Evangelho de Marcos, a partir do verso 1 ao verso 13. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, Deus Santo Monte. Alegria de toda a terra. Adore aquele que é digno. Grande é o Senhor. É o Senhor em quem É nele que nós temos a vitória. É Ele que nos ajuda e que nos contra o inimigo. Contra o inimigo. Por isso que nos prostramos diante dele. Por isso E diante adoramos. dele nos prostramos, o adoramos, queremos o teu nome engrandecer E agradecer. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor, é nosso Deus, que tem nos abençoado e nos dado vitória um dia de cada. Eu quero convidar todos vocês nessa hora a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, do verso 1 ao verso 13 do Evangelho de Marcos. Nós vamos ler essa perícope. Somos alunos em exposição, nós estamos aprendendo a expor a palavra de Deus, mas assim queremos nos esmerar e nos empenhar a cada dia, e assim vamos fazer nessa hora. E nós vamos fazer destaque de uma pequena porção desse trecho que eu quero ler. Eu quero imediatamente ler esse texto da palavra de Deus. Convido você a me acompanhar nesta leitura. Diz assim a palavra do Senhor em Marcos 13, do verso 1 ao verso 13, os primeiros 13 versículos
primeira perícope deste capítulo. Quando saía do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, olha que pedras, que edifício! Então Jesus lhe disse: Vês estes grandes edifícios? Aqui não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, em frente ao templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus começou a dizer-lhes: Cuidado, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar em guerra e rumores de guerras, não vos perturbeis. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Pois nação se levantará contra nação e reino contra reino. Em vários lugares haverá terremotos e fome. Isso será o princípio das dores. Mas tende cuidado, pois por minha causa vos entregarão aos tribunais e às sinagogas e sereis espancados. Também sereis levados perante governadores e reis para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado. Quando vos levarem para entregar aos tribunais, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Falai o que vos for dado a falar naquela hora, porque não sois vós quem falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte seu irmão, e um pai seu filho. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. É isso que nós temos nesse trecho. É um trecho que compreende um capítulo todo que vai até o verso 37 e que tem escatologia, ou seja, Jesus anuncia as coisas do fim. Escatologia é o estudo das últimas coisas, é a área da teologia que se ocupa em estudar as últimas coisas. E nós temos então aqui muita escatologia, mas eu quero ficar com vocês no primeiro e no segundo versículo hoje. Eu quero dar destaque a algo que durante toda a pregação, toda a exposição que venho fazendo, não dei uma ênfase, porque essa é a hora. E nós vamos agora, desde o capítulo 1, olhar para um ponto de grande relevância. Olhar para um ponto que nós precisamos compreender, e em compreendendo, certamente, nós vamos nos submeter, não vamos usar de arrogância, nós vamos nos curvar e vamos dizer: Senhor, me perdoe, porque eu não compreendia, mas agora eu compreendo. Essa é a minha esperança e expectativa em você ouvindo essa mensagem. E às vezes a gente pensa: eu já sou crente em Jesus Cristo, o pastor não está falando para mim. Eu espero em Deus que não seja eu que esteja falando a você. Eu espero muito que seja Deus falando através de mim. E Deus falando através de mim está falando também a você. E é para você. Porque se não fosse para falar com você, Deus não trazia você a esse momento, a dedicar esse tempo para ouvir essa mensagem. Então, é Deus falando a você. Dê ouvidos à voz de Deus. Dê ouvido à voz de Deus. E deixe Ele operar em sua vida, porque a operação dele é maravilhosa. A operação dele cura, liberta e salva. Ele é cirurgião por excelência e opera com maestria. Não há igual. Então eu quero ficar nos primeiros versículos, que diz assim: quando saía do templo, um dos seus discípulos lhes disse: Mestre,
Olha que pedras, que edifícios. Então Jesus lhe disse: vês esses grandes edifícios? Aqui não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Marcos diz assim. Os outros evangelhos não vão tratar da mesma forma, especialmente o evangelho de Lucas. Trata com uma riqueza diferente de detalhes. Mas aqui Marcos trata assim: vai ser destruído e não ficará pedra sobre pedra. Inclusive João no capítulo 2. Mas nós vamos um passo de cada vez. Jesus, o centro da verdadeira adoração a Deus, nos convida a enxergar isso. Porque essa é a grande ideia desse texto que nós queremos, ou melhor, dessa porção, porque estou me ousando a pegar uma pequena porção desse texto para tirar uma lição, não fazer exposição, mas tirar um princípio, uma verdade e expor ela. É isso que nós agora estamos aqui fazendo, porque a caminhada que nós temos até aqui é para ensinar uma coisa. Marcos está falando. João Marcos, o apóstolo, João Marcos, ele aponta, ele inclina a sua flecha aos corações com um propósito, apontando para o Cristo, apontando para Jesus como o novo e verdadeiro centro da adoração a Deus. Não mais o tempo, e agora é a hora. Por isso Jesus, o centro da verdadeira adoração a Deus, ele é o centro da verdadeira adoração a Deus. É Jesus Cristo. E João Marcos está caminhando e dizendo isso, e chegou nesse ponto em que, maravilhados sempre com o templo, com aquela suntuosa construção, e nós temos hoje homens e seitas que seguem os mesmos passos, construindo, fazendo mega construções que impressionam, mas o Senhor disse que Ele busca adoradores que o adorem, não em lugares, não em prédios suntuosos, mas que o adorem em espírito e em verdade. Por isso, Jesus é o centro da verdadeira adoração a Deus. Não um lugar, não o templo. E aqui, em especial, está sendo quebrado um paradigma, um conceito, está sendo quebrado uma lei quase que judaica. Porque, inclusive, as pessoas eram oprimidas pelos líderes religiosos, sendo proibidas de ir ao templo e adorar. E elas, então, estavam marginalizadas por essa proibição, oprimidas por essa proibição. Jesus encontrou uma mulher no tanque e queria água. E aquela mulher disse: como você, judeu, vai falar comigo? Mas eu tenho uma pergunta para te fazer: onde é o lugar da adoração, enfim? É lá ou cá? No templo, no nosso, no de vocês? Jesus disse: vai chegar, já chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque Ele é espírito, e são esses os adoradores. Ele busca que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando eles saíam do templo, o que é que tinha acontecido naquele momento? Qual é o contexto anterior imediato? É a oferta da viúva pobre, que está em destaque. É a oferta em que o Senhor aprova e as que o Senhor reprova. Os ricos lançavam grandes quantidades de dinheiro e era um espetáculo. Era em meio à exibição, à pompa, que eles lançaram aquelas quantidades de dinheiro do que lhes sobrava. Mas uma viúva pobre ganhou destaque aos olhos de Jesus, que chamou os seus discípulos e deu uma lição. Jesus estava no templo,
Jesus estava em frente ao gasofilácio, o lugar onde se faz as ofertas de valores. Jesus ali estava, vendo, e aplicou, trouxe o ensino para os seus discípulos. E o texto vai dizendo: quando saía do templo, eles estavam agora saindo. E aí, quanto mais você se afasta, você amplia a visão do todo. Você está dentro, você só vê parte. Mas ao sair, ele foi vendo amplamente, não os detalhes internos, mas externos, a suntuosidade, a beleza daquele prédio. E é assim as coisas. E isso engana muitos. E é muito interessante esse contraste, porque o templo era suntuoso. Mas a Bíblia diz que em Isaías que nele não havia nenhuma formosura que atraísse ninguém. Em Cristo, nenhuma formosura que atraísse, ele não se destacava em nada. Mas nós tivemos um homem que se destacava muito em beleza. Saul. Esse cara é muito belo, alto. Ele se destacava em altura e formosura, mas não em adoração. Já de Jesus fala diferente. O templo, lugar suntuoso, belo, e quando eles vão se afastando, e se afastando, e se afastando, e olhando o templo, um dos seus discípulos disse: mestre, olha que pedras, que edifícios. Nós percebemos na leitura, a gente consegue perceber a entonação do discípulo e a admiração dele. Mestre, olha que pedras, é uma exclamação. Que edifícios! Segunda exclamação. Que coisa! Jesus diz: vês esses grandes edifícios? Aqui não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele, Jesus, é Senhor de tudo e de todos, sobre tudo e sobre todos. Nós precisamos compreender isso. Ele é Senhor de tudo e Senhor de todos, sobre tudo e sobre todos. E quando falo sobre tudo e todos, é sobre tudo e todos, inclusive quem não crê. Ele não deixa de ser Senhor. A humanidade está vivendo agora um momento em que o homem mais poderoso está sofrendo a mesma ameaça e está com a mesma limitação. E ele não deixou de ser todo-poderoso. Ele está sobre tudo e sobre todos. Por isso que em Apocalipse diz que na sua veste, na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, soberano, pleno, total, sobre tudo e tudo. Essa é a realidade. E João Marcos está ao longo do Evangelho mostrando a soberania de Jesus, o Cristo de Deus. Por isso João Marcos apresenta Jesus como o rei que tem autoridade sobre, sem limites, sobre tudo e todos, porque ele é Senhor de tudo e todos. E agora a discussão, o ponto em que nós estamos trabalhando é o grande templo. E nós vamos ver o que Jesus diz disso aqui. Autoridade sobre os homens. Ele é autoridade sobre os homens. E eu quero começar com você no capítulo 1. Porque João Marcos, ele traça essa linha no seu Evangelho. Evangelho de Marcos, ele apresenta no Evangelho, na sua introdução, no seu princípio, verso 1, capítulo 1, ele diz princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então ele já está dizendo que Jesus é o Cristo, ou o Messias, o prometido de Gênesis 3,15, que vai pisar a cabeça da serpente, o Filho de Deus. João Marcos começa apresentando e diz: e vou dar provas. E ele começa dando provas argumentativas da lei. João Marcos apresenta o argumento do profeta Isaías, a profecia de Isaías, apresenta o precursor João que antecede a Cristo Jesus e é um profeta. Às vezes a gente distraído não percebe quando no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no verso 6, João Marcos fala das suas vestes.
E parece que não tem nenhum significado, mas tem uma ligação direta com o tesbita, o profeta Isaías, Elias, o tesbita. Então o verso 6, 1 diz: João usava roupas de pelo de camelo e um cinto de couro. Parece nada, mas é tudo. É tudo. Um profeta. E que profeta? Grandioso e homem de Deus. Mas eu quero ir direto ao verso 16 e 17 do capítulo 1 do Evangelho de Marcos, onde vai falar da autoridade dele sobre os homens. E nós vamos caminhar agora de forma dinâmica, vendo a autoridade de Jesus sobre tudo. Versos 16 e 17: E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão, André, seu irmão. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde a mim e eu vos tornarei pescadores de homens. Então nós temos aqui a autoridade sobre os homens, a autoridade do Senhor sobre os homens. Moisés foi constituído autoridade sobre os homens em Êxodo, no capítulo 3 de Êxodo. A gente vai ver ali a chamada e Moisés sendo constituído autoridade sobre. Mas em Deuteronômio, Moisés escrevendo no livro de Deuteronômio, no capítulo 18 de Deuteronômio, no verso 15, 18, 15 de Deuteronômio. Quero que você folheie, por favor, comigo em sua Bíblia e faça anotações. 18, verso 15, Moisés ele profetiza. Moisés diz: O Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim, do meio de ti, dentre teus irmãos, a ele ouvirás. Algumas versões vão dizer: a ele ouvi. Outras versões vão dizer: a ele ouçam, a NVI, a ele ouçam-no. E quem era Moisés? Moisés era a autoridade sobre os homens constituída por Deus. Quem é Jesus Cristo? Autoridade sobre os homens. E na chamada nós vemos a sua autoridade sobre os homens, que imediatamente larga todas as coisas e o segue. O Evangelho de João, quando introduzido ali, capítulo 1, verso 1, também vai dizer que ele é autoridade sobre os homens, porque no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Se é Deus, é autoridade sobre os homens. Verso 14 vai dizer que ele se fez carne e habitou entre nós. É justamente a profecia de Moisés. Deuteronômio 18, 15, Deus enviará. Gênesis 3, 15, 18, 15, 3, 15 de Gênesis, a promessa do Cristo de Deus, a promessa do Messias que virá, o profeta, que tem autoridade sobre os homens. Mas no verso 21 e 22, vai falar da autoridade sobre o ensino. Eles entraram em Cafarnaum e, chegando ao sábado, Jesus foi à sinagoga e começou a ensinar. E todos se maravilhavam com o seu ensino, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E nós temos aqui então a autoridade de Jesus sobre o ensino. Agora nós temos a autoridade sobre os demônios, sobre os espíritos imundos. Capítulo 1, versículo 23 e 26. O autor está nos conduzindo e nos apresentando o Cristo como o Filho de Deus, o Messias enviado, e está provando ao longo, desde a sua apresentação, ele vai provando, e no verso 23 até o verso 26, do capítulo 1 ainda, tudo isso no capítulo 1, 23 a 26, diz: havia na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro, que gritou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos, sei que tu és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. Cala-te e sai dele. Verso 26. Então o espírito impuro o agitou, causando-lhe convulsões, e gritando, saiu dele, porque ele é autoridade sobre os espíritos impuros, ou os demônios. Jesus, o centro da verdadeira adoração a Deus. Ele é o centro da verdadeira adoração. É isso que João Marcos está dizendo aqui. Agora eu quero voltar quase a alguns textos que nós já vimos, para destacar, enfim, aquilo que eu quero que você enxergue. É a prerrogativa divina.
porque nós fizemos isso de forma superficial. Mas esses textos trazem uma prerrogativa divina, ou seja, esses textos mostram e provam que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus e é Deus. Esses textos mostram e provam isso, e é isso que João Marcos está apresentando aos seus leitores originais, aos irmãos em Roma, sofrendo perseguição e quase que vacilando na fé. E João Marcos está dizendo: ei, espera, deixa eu apresentar para vocês aquele escrevendo em quem vocês creem, onde vocês depositaram a fé de vocês. Ele é Deus, Ele é o Messias, Ele é o Salvador. E eu quero agora trazer isso para vocês de uma maneira mais aprofundada. Por isso nós vamos voltar os capítulos e queremos fazer de forma dinâmica, mas obviamente sem perder aquilo que nós queremos trazer de informação. Vamos à autoridade sobre os pecados. Capítulo 2, do verso 5 ao verso 12, vai tratar, nós já vimos, não precisamos ler senão fazer destaque. Verso 2, do 5 ao 12, é aquela passagem em que um paralítico é colocado pelo telhado, e Jesus então, olhando para aquele homem e olhando para a fé, é isso que é dito, que ele olha para a fé. Verso 5, vendo-lhe a fé. Verso 5, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E nós estamos agora tratando da prerrogativa divina de Jesus como Deus, Jesus como o verdadeiro Messias, o Cristo. Ele diz: os teus pecados estão perdoados. Jesus imediatamente, diante daquela cena, ele faz uma afirmativa contundente: filho, os teus pecados estão, eu perdoo os seus pecados. Verso 6, estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Por que ele está blasfemando? Quem pode perdoar pecados, senão só um, que é Deus. Só Deus pode perdoar pecado. E quem diz isso, que é Deus quem perdoa pecados? Vamos lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas. Nós temos uma infinidade de textos, mas eu quero 2 Crônicas 7, 14, no final do 14. Vamos ler o verso 14. Diz assim, 2 Crônicas 7, 14. E se o meu povo, Deus falando, Deus está falando, e se o meu povo, resposta dada, né? Salomão está em oração e a resposta vem de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, Deus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem perdoa pecados? Deus. Todo o Antigo Testamento a gente vai ver, em todo o Antigo Testamento, o povo pecando e Deus perdoando pecados. Na orientação de Deus dos sacrifícios é para perdão dos pecados. Miriam peca em Êxodo e Deus é quem perdoa os pecados, e Deus o tempo inteiro perdoa. É Deus quem perdoa os pecados. Então, quando nós chegamos nesse trecho em que Jesus, então, no verso 2, no capítulo 2, perdão, no verso 5, Jesus diz, olha para ele, vê fé e diz, os seus pecados estão perdoados. Então os escribas presentes, com as autoridades religiosas, dizem, ele está blasfemando, porque só Deus pode perdoar pecados. Ou seja, é prerrogativa, é divina. E João Marcos com isso está dizendo, ele é. Por isso ele perdoa pecados. É uma prerrogativa divina. E é interessante a sequência. Jesus diz, o que é mais fácil, verso 9? Dizer, verbalizar ao paralítico, os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma a tua maca e anda.
E verso 10, fantástico. Mas, porém, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado, para que vocês saibam que o Filho, que é o Filho do Homem, o Messias. O divino, João Marcos está dizendo, ele é Deus, ele é divino, que João capítulo 1, verso 1 vai dizer que ele se fez carne, o verbo de Deus que era Deus, para que vocês saibam que ele tem autoridade para perdoar pecados na terra. Então ele disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Verso 12, então ele se levantou e pegando a maca saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos coisa igual. Levítico 5, 10, aliás, Levíticos do 4 em diante, a gente vai ver Deus perdoando pecados, perdoando pecados, perdoando pecados. Prerrogativa divina. Mas tem mais. Prerrogativa divina de Jesus, autoridade sobre o sábado. O sábado é um sinal da aliança, um sinal perpétuo da aliança. No decálogo está lá, guardarás o meu sábado, eu santifiquei ele. Vocês devem guardar como aliança perpétua. E Jesus demonstra que ele tem autoridade sobre o sábado. Verso 23 a 28, ele faz isso. E aconteceu que Jesus passava pelos campos de cereais no dia de sábado, e os seus discípulos colheram, e houve censura. E quando chega no versículo 28, ele diz, de modo, verso 27 e 28, e prosseguiu, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de modo que o Filho do Homem é Senhor, até mesmo do sábado. O Filho do Homem tem autoridade sobre esse sinal da aliança, porque ele é a última aliança. Ele é a nova aliança. Ele é o cumprimento de todas as coisas. Por isso que ele tem autoridade, prerrogativa divina. É um sinal de uma aliança perpétua e ele tem autoridade sobre. Outro ponto de prerrogativa divina, autoridade sobre a liderança da igreja. Em Êxodo 3, no verso 4 ao verso 10 de Êxodo, logo em seguida de Gênesis, logo no comecinho de Êxodo, nós temos uma grande liderança. Quem é essa liderança? Moisés. Êxodo 3, verso 4 ao 10. Essa liderança é Moisés. Então disse, vou me aproximar para ver essa coisa espantosa, porque a sarça não se consome. E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou do meio da sarça, Moisés, Moisés. E ele respondeu, estou aqui. E Deus prosseguiu, não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés. O lugar em que estás é terra santa, eu me faço presente. É um ambiente santo, consagrado. Então, aqui nós vamos ter autoridade sobre a liderança. Prerrogativa divina, autoridade sobre a liderança. E no verso 20 ao verso 28, nós vamos ter então Deus enviando Moisés. Por isso, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os prodígios. Deus envia, Deus o institui. Verso 19, na sequência, que Deus está ali orientando Moisés, Deus vai dizer a ele que Deus o envia. Então o Senhor disse, eu tenho visto o meu povo, eu tenho visto o sofrimento do meu povo, eu tenho visto o clamor do meu povo. Quando chega no versículo 10, Deus diz assim, agora, portanto, vai, eu te enviarei ao faraó, para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. A constituição, Deus constitui Moisés como liderança. Então a autoridade sobre a liderança da igreja é prerrogativa divina. Quando a gente chega no livro de Atos, no capítulo 20, no verso 28 de Atos, eu gosto muito desse texto, cito com muita frequência, nós vamos ter mais uma vez o dito de que ele é divino. 20 e 28 de Atos,
Portanto, tende cuidado de vós mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Quem foi que os constituiu? O Espírito. E eu gosto dessas ligações teológicas, porque aqui nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos aqui o Espírito constituindo. Jesus, no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, verso 13 a 19, vai dizer que depois Jesus subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis, e estes foram até ele. Então designou 12 para que estivessem com ele, e deu autoridade a esses homens. Estes são os 12. E ele diz: Simão, quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, e assim lá os 12. Ele constituiu a autoridade que veio ser os apóstolos, os alicerces da igreja do Senhor Jesus. E quando nós chegamos no livro de Apocalipse, logo no início do livro de Apocalipse, nós vamos ter então o Senhor falando às igrejas. E se vocês observarem, ele ali é autoridade sobre as autoridades constituídas, as autoridades religiosas. Capítulo 2, nós já vamos ter: escreve ao anjo da igreja em Éfeso, assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Quando chega no verso 8, escreve ao anjo da igreja em Esmirna: isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. É Jesus Cristo que está no meio da igreja e tem o domínio, o poder e a autoridade sobre a liderança da igreja, prerrogativa divina. E João Marcos, aqui no capítulo 3, no versículo 13 ao 19, ele constitui então a autoridade da igreja. João Marcos está dizendo: ele é Deus, ele tem autoridade para. João Marcos está em alto e bom som gritando aos ouvidos da divindade de Cristo Jesus, autoridade sobre a natureza e os fenômenos naturais. Meu Deus, que coisa espetacular essa prerrogativa divina. Quem abriu o mar vermelho? Moisés com o cajado? Não, Deus através de Moisés e do cajado. Deus abre o mar. O que é que Jesus faz no capítulo 4, do 35 ao 41 do Evangelho de Marcos? Faz com que a tempestade pare. Cala-te, quieta! E tudo se acalma. E a pergunta: quem é esse? Verso 39, os discípulos estão espantados no capítulo 4 e eles fazem essa pergunta. E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Autoridade sobre os fenômenos naturais e a natureza. E no versículo 41, no seu final, os discípulos dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é aquele que abre o mar vermelho, porque ele tem autoridade sobre os fenômenos naturais e a natureza. Ele tem também o poder de trazer existência. Evangelho de João diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 30 ao 44, nós vamos ter então Jesus multiplicando os pães. E isso é muito interessante, porque tinha 5 pães e 2 peixinhos. E o texto finaliza dizendo que comeram 5.000 homens. Verso 44, o número dos que comeram os pães foi de 5.000 homens. Mas não está contado aqui nem menino e nem mulher. Mas não tinha só homem, tem menino e mulher. Então você pode dobrar esse número praticamente. Dos que comeram, e colheu de sobra de 5 peixes, ou 5 pães e 2 peixinhos, colheu de sobra 12 cestos.
Em seguida, colheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. 43, verso 43 do capítulo 6. O que é que nós temos aqui? O poder de trazer existência. Onde é que a gente encontra isso? Capítulo 1 de Gênesis. Eu quase chamo de Evangelho de Gênesis. Capítulo 1 de Gênesis. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz. E ele trouxe a existência. E houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus chamou dia e noite. Verso 6, e disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, que faça separação entre águas e águas. Verso 7, Deus fez o firmamento e separou águas e águas. E Deus foi criando, trazendo a existência do nada. E Deus trouxe existência e alimento para milhares de pessoas de 5 pães e 2 peixinhos. Porque Ele tem poder para trazer a existência. Por isso que Ele tem poder para curar. Ele tem poder para transformar. Ele tem poder para te dar vida eterna. Por isso eu não duvido do seu poder de forma alguma de ressuscitar. Por isso que eu entreguei a minha vida a Cristo Jesus. Eu a Ele pertenço. Nele confio. Vivo por Ele e para Ele. Porque Ele vai trazer-me, se não me arrebatar, porque ninguém sabe dia e hora, Ele vai me trazer de volta à existência na ressurreição, para a vida eterna e habitação perene com Ele na sua glória. Isso é maravilhoso. Está aqui Marcos dizendo o poder de trazer a existência, mas também Ele tem a autoridade sobre a natureza, mas não sobre só os fenômenos naturais. Isso também é espetacular. Quando Ele anda sobre o mar, no versículo 45, do mesmo capítulo 6, ao verso 5, 2, Ele está andando sobre as águas e todos ficam desesperados. E no Gênesis, no capítulo 1, diz que o Espírito de Deus pairava, flutuava, vou parafrasear, andava sobre as águas, sobre a face das águas. E Jesus, João Marcos está dizendo, essas prerrogativas que eu estou sinalizando para vocês, são prerrogativas divinas, são prerrogativas de Deus, porque Ele é o Cristo de Deus, o Messias, Ele é Deus. João entende perfeitamente quando diz, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Na transfiguração, prerrogativa divina, Ele está falando com os vivos que não estão entre nós, porque Ele não é Deus de morto, Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele se apresentou assim a Moisés, em Gênesis ou em Êxodo 3, assim Ele se apresentou a Moisés. E aí Jesus diz, eu sou, e dá a experiência daqueles viverem e mostra isso, que Deus já tinha apresentado como prerrogativa sua, prerrogativa de Deus dos vivos, não dos mortos, daqueles que descansam nele. Cumprimento da profecia é notório, a entrada triunfal é profecia, ele vem no jumentinho, autoridade sobre Davi, isso é maravilhoso, porque também é prerrogativa divina. Evangelho de João, no capítulo 4, João também nos traz isso de forma maravilhosa no capítulo 4. Olhei comigo, Evangelho de João, capítulo 4, do 12 ao 14 nós vamos ler. 4 a partir do 12. Por acaso és maior que o nosso pai Jacó? Essa é a pergunta a Jesus. O nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos, seu gado. Olha como João diz que ele é maior do que Jacó. Jesus respondeu,
quem beber desta água voltará a ter sede. A água que Jacó deu é igual a ele, limitada, supre a necessidade momentânea. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água. Ele está dizendo: eu sou maior sim que Jacó, porque a água que Jacó providenciou é uma água que você todo o tempo tem que voltar, mas a água que eu dou é para a vida eterna. Eu sou maior do que Jacó. Mas não fica aqui, porque João também é ousado. E obviamente, depois dos evangelhos, o Espírito conduziu João por um caminho tremendo também. E no capítulo 8 do Evangelho de João, no verso 53, já no finalzinho, ele também é maior que Abraão. Acaso tu és maior que nosso pai Abraão? Verso 43 do 8, que morreu? Também os profetas morreram. Quem tu pensas que és? Porque Jesus está ensinando e mostrando que ele não morre. Verso 54, Jesus respondeu: se eu glorificar a mim mesmo, a minha glória não tem valor. Quem me glorifica é meu Pai, do qual dizeis ser o vosso Deus. Vós não o conheceis, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós, mas eu o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Então os judeus lhe perguntaram: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. E aqui em Marcos nós temos: ele é maior que Davi. Capítulo 12. Ele vai dizer, o próprio Davi reconhece e me chama de Senhor. Eu sou maior que ele, eu sou da sua linhagem, eu sou seu descendente, mas eu sou autoridade sobre Davi. E por fim e último, a autoridade sobre o templo. Ele está caminhando para a cruz. O nosso Senhor Jesus está caminhando para a cruz. E aqui ele está findando todo o seu ensino. João Marcos está fechando esse ciclo de provas de que ele é autoridade sobre tudo e todos. E autoridade sobre o templo. Ele é maior que o templo. No capítulo 14 do próprio Evangelho de Marcos, no verso 58 do 14, está assim: nós o ouvimos dizer: eu destruirei este santuário, construído por mãos humanas, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos humanas. Aqui estão agora acusando num julgamento fraudulento para o crucificar, para matar invejosamente. A traição, a corrupção acontecera por 30 moedas de testemunhas falsas. Ele diz: nós o ouvimos dizer: eu destruirei esse santuário construído por mãos humanas, e em 3 dias edificarei outro não feito por mãos humanas. Ele está dizendo, João Marcos está gritando: ele é maior que o templo, ele é maior do que o centro da adoração, porque ele é o verdadeiro centro da adoração. E em João, no capítulo 2, também, como disse João, é maravilhoso, no verso 19 do capítulo 2 ao 22, João então assim vai dizer, a partir do 19, Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus prosseguiram: este santuário levou 46 anos para ser edificado, e tu levantarás em 3 dias? Mas o santuário ao qual ele se referia era o seu corpo. Quando ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos se lembraram disso que ele dissera e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia falado. Aqui nós temos
Quem é maior que o santuário? E o último texto que eu quero ler para vocês, em definitivo, o último texto. Hebreus, vai lá no fim da Bíblia, mais no final da Bíblia. Porque eu quero ir em Hebreus, e teria muito a ler em Hebreus, mas só quero ler 4 versículos do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus. Porque a carta aos Hebreus se ocupa em falar da soberania de Jesus Cristo. De que como Ele é soberano e divino. Olha o que diz. Carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 1 ao 4. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Deus, Ele falou aos pais da fé, a todos os Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros. E tantos outros, por meio de profetas, de muitas maneiras, muitas vezes. Verso 2: Nesses últimos dias, porém, Ele falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem também fez o universo. João vai dizer que Ele criou todas as coisas e nada existiu senão por Ele. E o escritor aos Hebreus vai ecoar essa harmonia bíblica. Diz que nos últimos dias, e eu quero aqui trazer uma informação que terça-feira, em nome de Jesus, nós vamos também trazer um estudo sobre o arrebatamento. Os últimos dias compreende a ida de Cristo para a glória e a sua segunda vinda. Esse período entre a sua subida para os céus, ressurreição e assunto aos céus, e a sua volta compreende os últimos dias. A gente não tem que olhar para trás e pensar que só lá atrás. Ele começou a falar lá e até hoje continua a falar. Nesses últimos dias, que são hoje também, porém Ele nos falou, Deus, pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Verso 3: Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele ressuscitou e foi elevado e sentou à direita da majestade ao lado do Pai, glorioso como o Pai. Ele é Deus. Porque Deus fez por meio dele todas as coisas. Verso 4. Tornando-se superior. É o que Marcos, desde o capítulo 1 até aqui o 13, está dizendo para todos os seus ouvintes e para mim e para você. Tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Por isso Apocalipse vai dizer: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é soberano. Hebreus diz que Ele é exatamente igual ao Pai, a expressão exata do Pai, é a representação exata do Pai. Por isso Ele disse a Filipe, a Didimo, mostra-me o Pai. Filipe, há tanto tempo eu estou com você, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai, nós somos um. Você não precisa ver o Pai se me viu, você me vê, já viu o Pai. É isso que Jesus está dizendo. E eu volto à grande terra. Jesus é o centro da verdadeira adoração a Deus. Ele é, não tem. Ah, pastor, então eu estou certo? Eu não preciso ir à construção, eu não preciso ir àquele prédio para adorar a Deus. Se a igreja em que você congrega, o corpo de Cristo, não se reúne em um prédio, mas no templo, debaixo da chuva e do sol, não precisa. Mas se num templo, numa construção, você precisa,
Porque esse que é o centro da verdadeira adoração fundou a igreja e disse que ele é o cabeça em Efésios e o corpo somos nós e precisamos estar juntos, porque não somos membros esquartejados, mas somos um corpo com vários membros que são interdependentes e que se autoajudam. E aqui em próprio Hebreus ele vai dizer: não seja como os demais que não congregam, mas nós devemos congregar. Nós precisamos estar unidos e juntos em adoração, congregando. Não seja desigrejado. Não imagine que você vai adorar como um membro que foi decapitado. E como membro decapitado, você vai viver independente do corpo. Sem corrente sanguínea, sem oxigênio, você tem vida em si. Se você tem vida em si, você é autossuficiente, você está dizendo que é Deus. Aí você está blasfemando e é verdadeiramente da besta, porque só Ele mente. O único que é autossuficiente é Ele, o Rei dos Reis, o Rei da Glória. Ninguém mais. Todos são dependentes e interdependentes. Por isso que vivemos em corpo, porque precisamos da cabeça para nos governar, para nos conduzir, nos orientar, e na interdependência nós permanecemos vivos com todos os diferentes. É assim que Deus instituiu e nós obedecemos, porque somos servos e não senhores. E não fazemos como queremos, fazemos como a palavra nos orienta. Jesus é novo e verdadeiro centro da adoração a Deus. Jesus é, para mim e para você, Ele é Senhor de tudo e de todos, sobre tudo e sobre tudo. Jesus é o centro da verdadeira adoração. Não tenha seu filho como centro da verdadeira adoração. Não tenha nada. Não tenha nada diante do Senhor. Ele tem um lugar e ele precisa estar entronado em sua vida como Rei e Senhor. Ele é. Ninguém mais. Porque se você quer estar com Deus e adorar a Deus só por meio de Jesus. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o verdadeiro centro, Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a ponte da verdadeira adoração a Deus. Não há igreja, estrutura, prédio, onde você não brigue por ela e nem por nada. Não brigue nem por Jesus, Ele não precisa. Ele nos defende, nós não temos como defendê-lo. É Ele que nos protege. Mas eu quero convidar você a abandonar todas essas fés, todas essas coisas e ídolos que têm te escravizado, que têm exigido de você sacrifícios, ciclos viciosos que não dão em nada, não lhe traz paz, não lhe traz felicidade, não lhe traz alegria, te mantém longe da graça, na ausência da graça, como começamos. Cristo Jesus, a graça de Deus, quer te agraciar nessa hora, quer transformar nessa hora. Eu quero orar, imediatamente nós vamos louvar a Deus, e depois do louvor nós vamos encerrar este culto em gratidão. Mas eu quero orar com você que está me ouvindo. Senhor, por favor, ajuda a todos os ouvintes, ajuda a todos nós a compreender a soberania de Jesus, a autoridade dele sobre tudo e todos, porque ele é o centro, ele é onde devemos buscar refúgio, e é em Cristo que nós temos a presença do Pai. Jesus falando aos seus assim ensinou. E João Marcos escrevendo àqueles irmãos em Roma,
Desapeguem-se do templo, porque não é onde Deus habita e está, é em Cristo Jesus. Não pense que você vai ao templo, à estrutura, para ali encontrar com Ele. Você precisa viver nele, para ir com Ele, adorar com o corpo, com a igreja. Senhor, toca nos corações e ajuda-os a caminhar na direção do arrependimento, da conversão, da entrega da vida ao Senhor, para que Tu seja entronado, entronizado, para que Tu sejas Senhor das vidas que agora te ouvem. E sendo Senhor soberano e autoridade sobre, possa conduzir a todos para os braços do Pai, eternamente, cheio de graça. Tudo isso para o louvor da glória de Deus. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Vamos nessa hora erguer a voz e continuar adorando por meio da mensagem cantada com o nosso amado irmão. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só
de cultuar a Ele e apresentar a Sua Santa Palavra. A nossa oração, a expectativa é que ela não volte vazia, e assim será, e ela cumpra em seu coração e em sua vida o seu fim e papel de bênção e abençoador. Vamos orar? Glorioso Deus e Pai, graças te damos pelo teu amor infinito e bendito. Te agradecemos porque hoje o Senhor fala por meio do teu Filho que está vivo e reina, está entre nós e no meio de nós. Pai, obrigado porque o Senhor tem nos dado vitória sobre a nossa carne, sobre o maligno e o mundo. Senhor, ajuda-nos a vencer os próximos dias com a tua ajuda. Que as nossas ações e reações sejam iluminadas pelo teu Espírito. Que nós, em tudo, possamos glorificar o teu nome. Por isso pedimos, ajuda do Senhor a ter um estilo de vida pautado e disciplinado pela tua palavra. Que a tua palavra grite através do nosso estilo de vida. E que essa luz ilumine muitos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do teu Santo Espírito seja derramada abundantemente sobre a tua igreja, espalhada na face dessa terra. E que o povo santo de Deus diga amém. Amém. Que Deus te abençoe rique e poderosamente em nome de Jesus.